Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 6º episódio, ao nosso 6º Podlex. Estou aqui ao lado do meu amigo Damião para tratarmos, mais uma vez, de um tema extremamente interessante. Mas antes disso, se inscrevam no canal e ativem o sininho, concorrendo à promoção 1000, lembre disso. Damião? Olá pessoal, que bom poder estar aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso Podlex. E hoje temos a honra de receber a doutora Larissa Helena. Doutora Larissa é advogada, especialista em direito imobiliário e hoje nós estaremos falando sobre boas práticas na locação de imóveis. A doutora Larissa também é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Contagem, coordenadora de locação de imóveis da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais e é colunista da revista Viva Grande BH. E não é só isso. Também a doutora Larissa é professora na instituição de ensino FDCOM. Gente, que honra receber a doutora Larissa. Tá? Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu estar aqui, né? Para começar, a gente Podlex está sendo um sucesso e eu tô aqui lisonjeada de ter sido convidada para participar desse episódio, trazendo uma temática que é tão importante, sobretudo na advocacia imobiliária, que é o tema que eu gosto muito de falar, né? Locação de imóveis e boas práticas na locação de imóveis, que é um assunto que a gente precisa falar. É um assunto que vai trazer novas práticas na advocacia imobiliária e na advocacia daqueles que trabalham com a locação de imóveis. Eu vou parafrasear um colega, né, o doutor Fernando Júnior, que ele sempre fala que tudo acontece em um imóvel. E daí surge a importância do advogado imobiliarista, né? Porque se tudo acontece no imóvel, nós estamos gravando o Podlex em um imóvel, a gente precisa necessariamente de advogados especializados na área imobiliária, correto? Sim. Bom, exatamente, concordo. O direito imobiliário, ele cabe em qualquer lugar, as boas práticas principalmente. Eu já vou começar com uma pergunta, quer dizer... a doutora Larissa, que me permite, vou chamar de Larissa, né? Fique à vontade. E é professora, tão nova, graças a Deus, a sua competência. Mas me fala, na tua primeira aula, como foi? É sempre desafiador, na verdade, tanto na profissão de lecionar, né, de ser professora, tanto quando eu chego na UAB para dar uma palestra, porque as pessoas, né, eu tenho um estereótipo de uma pessoa menor, né, eu sou mais meiguinha e sempre fui assim. Então eu preciso demonstrar que eu sou muito mais competente do que eu pareço ser, né, então... Os desafios são sempre os mesmos, as pessoas te olham e falam, não, mas tão nova, ocupando, né, o espaço aqui de professora, de palestrante da OAB, de presidente de uma comissão que é tão importante na OAB Contagem. Hoje eu tenho orgulho... Ai, desculpa, gente. Tem como regravar essa parte, né? Fica tranquilo. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu ocupo esses espaços e aí até quebrando paradigmas para as pessoas que talvez duvidaram, né? E sempre foi para mim um desafio ultrapassar as minhas próprias barreiras, né? Então, hoje eu sinto de verdade que é importante para mim, especialmente, lecionar na faculdade, que inclusive eu me tornei bacharel na FDCOM e hoje estou lá dando aula, lecionando para os alunos. Eu fiz essa pergunta propositalmente. Nós tivemos aí alguns programas anteriores com a doutora Cláudia e a doutora Maíra, que nós fomos tratar exatamente dos desafios da mulher. Então eu fiz isso para mostrar que a mulher, ela tem competência, a mulher basta ela querer, ela chega onde ela quiser. E a doutora é um exemplo disso. E o nosso podcast, o nosso Podlex, é exatamente isso. O objetivo é conversarmos com pessoas competentes, como a doutora. Por isso que eu abri para demonstrar a competência do nosso assunto e como que o nosso tema hoje, Damião, vai ser muito bom. Sim. Porque nós temos uma pessoa extremamente competente. Parabéns, doutora. Agora, Damião. Eu fiquei aqui analisando a sua fala, doutora, principalmente nessa questão da advocacia, né? A gente sabe que a advocacia, as pessoas não têm nem noção, às vezes, quem não é da área, dos desafios que tem um advogado, uma advogada. E vejo, né, que você já tem inúmeras atribuições, né, faz parte de 2 comissões importantes aí, né, tanto na OAB aqui da subseção de Contagem, como também na seccional mineira, além, né, de também dividir esse tempo escrevendo para uma revista, né, de grande circulação em BH e Grande Belo Horizonte, e ainda dar aula.
A pergunta inicial que eu quero te fazer, que ainda não é sobre locação de imóveis, e daqui a pouco a gente entra nesse tema, é como que você consegue administrar tudo isso, como é a sua advocacia, como você consegue se desdobrar para poder entregar tudo aquilo que exigem de você como profissional em todas essas áreas. Essa é uma pergunta interessantíssima e que eu tenho bastante orgulho de falar, porque a primeira coisa que a gente precisa para administrar a nossa vida profissional e os cargos que a gente aceita, as instituições que a gente faz parte, é poder contar com as pessoas que estão do nosso lado. Porque hoje você não faz nada sozinho. E quando você pode contar com pessoas que te apoiam, você chega muito mais longe. Isso é importante para todo mundo, não só na advocacia, para que você realize os seus projetos, para que você dê continuidade aos seus trabalhos com qualidade, porque não adianta eu assumir inúmeros cargos, né, fazer parte de tantas instituições, se eu não me dedicar com qualidade para que o meu trabalho seja feito, para que a gente possa atender as necessidades daqueles cargos que a gente assume e faz parte, né? E aí, sendo essa a primeira coisa, né, a segunda coisa é realmente a gente se dedicar e abrir mão de outras coisas. Infelizmente, hoje a gente não consegue ter tudo. Então, sempre para você assumir alguma coisa, uma responsabilidade, um compromisso, você tem que saber que você está abdicando de talvez um momento com a sua família, de talvez um momento com seus amigos, e aí contar, inclusive, com a compreensão daqueles que fazem parte da sua rotina diária, da sua família, do seu namorado, da sua esposa, porque eu sei que eles entendem, e todos entendem que aquilo é para o seu bem, é para o seu crescimento. Então, contar com esse apoio, não só profissional, mas também dentro de casa, é de extrema importância. A família, né? Importante. E é dessa forma que eu faço essa administração. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, doutor Rodrigo, fica à vontade. Bom, então eu vou para a primeira pergunta. Igual o Silvio Santos, né? Vamos para a primeira pergunta. Sabatina, né? Não, mas enfim, as boas práticas nas locações, elas são necessárias. A gente observa muito que a pessoa aluga um apartamento, aluga uma casa e automaticamente entende que aquele bem ali ela pode fazer tudo. Onde é que cabe as boas práticas exatamente nesse início? Vamos começar a falar das boas práticas nas primeiras locações. Extremamente importante, porque as boas práticas elas começam exatamente quando dá a assinatura daquele contrato. E o porquê que eu falo que começa aí? Porque a gente começa a evitar problemas desde a assinatura do contrato. Então, se você constitui uma relação saudável entre locador e locatário, naquele momento, a sua locação tem muito mais chance de dar certo. E quando eu digo dar certo, é de não ter problemas que futuramente vão frustrar a sua locação. Quando a gente inicia uma locação utilizando as boas práticas, e quando eu digo boas práticas, é no sentido de ter um diálogo entre o locador e o locatário, ou a administradora de locações e o locatário, demonstrando de forma clara quais são os direitos e deveres daquele locatário, demonstrando, por exemplo, ele renunciou o direito de benfeitorias. Explique para ele o que isso significa, sabe? Porque não adianta ele fazer benfeitorias achando que vai receber, porque ele não vai, e a gente sabe disso. Mas também não adianta ele fazer benfeitorias e o locador não querer as benfeitorias, ou depois dessas benfeitorias trazer prejuízo para ele. Então, quando as partes elas têm ciência do que elas estão assinando, do que elas estão se comprometendo desde o início, a chance de o locatário, por exemplo, fazer uma benfeitoria que ele não deveria é muito menor. É muito menor, porque infelizmente hoje as pessoas ainda assinam um contrato de locação sem lei, principalmente quando estão loucas para mudar, loucas para pegar a chave do imóvel, né? E isso acontece todos os dias. Então, esse diálogo é importante, sobretudo nos contratos que as administradoras de imóveis fazem, né? Eles têm esse papel de trazer transparência naquele contrato, tanto para o locador quanto para o locatário, porque isso evita problema, inclusive, para a administradora. Entendi. E a importância também, né, doutora Larissa, de a pessoa que faz um contrato com uma imobiliária, que vai locar um imóvel, penso, né, que seja importante que ele procure um advogado especialista também para que olhe aquele contrato. Porque às vezes pode ser que esse contrato seja um contrato leonino, ou seja, só traga benefícios para uma parte,
em detrimento dele, e às vezes ele, como a senhora mesmo falou, ele nem lê o contrato e depois ele quer exigir direitos que ele mesmo ali abdicou deles na hora dessa assinatura, né? Que aí é uma discussão talvez até um pouco jurídica para um outro momento, né? Essa questão do contrato ser mais prejudicial, né? Mas a questão é, às vezes você mover o poder judiciário para poder resolver uma questão de um contrato que te prejudica, talvez é muito mais complexo do que você poder ter uma opinião de um profissional sobre aquele contrato e de repente conversar e tentar ajustar. Seria isso? A senhora entende também dessa forma? Da minha mãe, essa é uma cultura brasileira que a gente precisa mudar. As pessoas, elas têm a mentalidade de que o advogado, eles são meros resolvedores de problemas. E, na verdade, não é essa a nossa função somente. Nós, advogados, nós precisamos atuar para evitar litígios e evitar problemas. E nos contratos de locação não é diferente. A figura do advogado naquele momento é tão importante quanto para fechar um contrato de compra e venda, né? Porque às vezes nem isso, né? Mas às vezes as pessoas acham que só para um contrato de compra e venda, que o valor é mais vultoso, que precisa de um advogado, mas na locação de imóveis, a presença de um advogado faz total diferença. E pensa o tanto que você paga de aluguel, dá quase o valor de um imóvel, né? E ninguém pensa nisso. Então é importante o advogado, sim, nesse início da locação e também durante a locação, talvez as consultorias de um advogado são importantes para poder direcionar as partes num caminho que esteja de acordo com a legislação, de acordo com as previsões contratuais daquele contrato que as partes assinaram, né? Sim. Gostei exatamente quando a doutora fala cultura brasileira. É muito comum achar que o advogado cobra caro por uma consulta. Ah, mas você só vai ler o contrato? É só ler. É coisa simples aqui. Você não pode pegar e ler o contrato. É rapidinho. E não é assim. Então, falta realmente maturar essa cultura, melhorar esse pensamento das pessoas quanto a ler um contrato. O que a gente consegue perceber é que as imobiliárias fazem contratos com 6, 7, 8 folhas. Que até nós mesmos, advogados, ó, que pega para olhar e fala assim, deixa eu olhar isso aqui, que o negócio está complicado. Então, seria também mudança da prática necessária das imobiliárias de fazer um contrato mais simples. Não que a pessoa tenha que entender, mas um contrato um pouco mais simples para todo mundo. Com menos juridiquês possível, né? Digamos assim. Tem que ser o Podlex, sem juridiquês. Sem juridiquês, exatamente. A gente precisa apresentar a cultura Podlex para não só imobiliárias, mas também os locadores, né? Que às vezes... Advogados também, às vezes, têm essa cultura de utilizar muito o juridiquês e nos contratos de locação, sobretudo, a gente não pode focar nessa questão do juridiquês, de colocar palavras mais complexas, porque quem está ali locando nem sempre é uma pessoa que tem conhecimento desse jurídico, desse conteúdo, e aí tem dificuldade na interpretação. E é óbvio que ela não vai falar, né? Ela não vai falar porque ela tem dificuldade, ela vai assinar o contrato porque ela quer morar no imóvel. Então, hoje, inclusive, tem imobiliárias que utilizam o que a gente chama de visual law para poder fazer contratos, que é um mecanismo hoje que basicamente desenha, ilustra o contrato, né? Seja de locação, de compra e venda. Hoje a gente tem o visual law nas petições também, e isso é muito interessante. Trazer esse conceito para os contratos de locação também seria uma forma de sintetizar e uma forma de trazer boas práticas na locação de imóveis. Entendi. Como boa prática de locação de imóvel, doutora Larissa, a senhora trouxe como primeira prática importante o contrato. Quando esse contrato é feito, digamos assim, e ele, de alguma forma, ele não especificou detalhes daquele imóvel que foi alugado. Por exemplo, o local tinha um intenso barulho, né? E, de repente, um advogado, um contador, um administrador, alguém que precisa de um pouco mais de atenção, fez a locação desse imóvel para trabalho. Só que ele não contava com esse fator do local ser muito barulhento, por exemplo, de estar próximo a lojas que tem caixa de som, barulhos, etc. E a pergunta há possibilidade da rescisão contratual de forma unilateral em uma situação como essa, que não tinha como prever, e sem que o locatário
venha incidir ou pagar a multa que foi estipulada nesse contrato? Há essa possibilidade? Ó, a gente está entrando num tema complexo, por quê? Vou te falar por quê. O locatário, quando ele vai locar um imóvel, normalmente ele faz uma visitação em loco, né? E normalmente ele sabe a área que ele vai locar, onde que é o imóvel, o que tem próximo. Então, de certa forma, não é algo imprevisível, né? Ele tem uma noção. Sim. Então, ele já tendo essa noção, não há, normalmente, nos contratos, essa previsão de que ele possa rescindir o contrato sem a aplicação da multa por rescisão antecipada, né? E aí a gente tem o que a gente chama de... Na verdade, a gente tem na legislação civil a possibilidade dele fazer cessar as interferências ao sossego, né? E aí ele pode tomar as providências que ele entender necessárias. Normalmente a gente tem reclamação de vizinho quando é em prédio, e aí o locador nem sempre ele tem como fazer alguma coisa. Sim. E é claro que aí, trazendo para as boas práticas, o locador ele pode tomar aí uma posição de uma pessoa ativa e talvez conversar com os condôminos, tentar auxiliar aquele locatário nesse sentido para que a locação ela continue de forma tranquila, de forma pacífica, né? Mas eu não entendo que seria possível essa rescisão unilateral sem aplicação da multa pelo locatário em razão somente desse fator. Porque eu não entendo ser uma situação que ele não conhecia totalmente. Ele visitou, sabe? lá, inclusive, ele visita, né? A maioria das vezes o locatário Sim. visita o imóvel. Ele pega as chaves e visita o imóvel, conhece o lugar. Ainda que ele não visite, adentre no imóvel, ele sabe mais ou menos como é o bairro, a região que ele quer morar, porque isso tudo as pessoas pesquisam antes de alocar o imóvel, né? É isso mesmo. Muito bom. Bom, como que eu vejo que todos os assuntos do Podlex, eles vão se encontrando. Lembrei do Dr. Rogério. Conciliação, as boas práticas. Nossa, se temos eu um problema... brinco muito que eu sou libriana, né? Eu sou de Libra, então eu sou extremamente da paz. Tudo que eu vejo que dá para fazer acordo, entrar num consenso, pode contar comigo, gente. Eu tento fazer acordo em tudo. Tá vendo isso aí? O doutor Rogério esteve aqui e falou exatamente do quê? Dos advogados passarem a conciliar, a conversar. E também as boas práticas na locação é necessária. Exatamente para o quê? Se conversar, se tem um barulho, se tem uma interferência, eu acho que realmente é possível alguns ajustes. Mas tem hora que realmente algumas coisas extrapolam. Locação. Nós temos aí 3 modelos básicos, né? Residencial, não residencial e por temporada. Dá uma palhinha para nós aí dessas locações, exatamente. Gente, essas locações, elas são assuntos que rendem, né? Se eu for ficar falando aqui de locação, eu vou ficar aqui até amanhã no Podlex. Mas vamos lá. Quais são as locações assim que dão mais problemas que eu vejo em razão do prazo de locação? São as locações residenciais que normalmente requer uma atenção especial. Mas nós temos na lei de locação hoje as locações residenciais que se destinam a finalidades residenciais, de constituir o lar de quem vai locar o imóvel. Nós temos as locações não residenciais, ou também chamadas de comerciais, são aquelas para as atividades comerciais, industriais, enfim, para montar uma empresa. E aí a gente tem um detalhe, porque a lei de locação ela fala que quando tiver no polo da locação uma pessoa jurídica, aquela locação ela vai ser não residencial. Mas aí a gente tem que deixar muito claro que, em que pese aquele contrato seja juridicamente uma locação não residencial, a finalidade do imóvel ela não é em si comercial, e sim residencial, né? Porque às vezes a pessoa loca em nome da pessoa jurídica, mas para que um sócio resida, por exemplo. A destinação vai ser residência. Exatamente. Então a gente tem que ter essa atenção especial nesse tipo de contrato. E aí nós temos a locação por temporada, que é uma locação com prazo mais curto, destinada aí a um período de férias, um período de lazer, ou a pessoa vai estudar, né, por um determinado tempo em outra cidade, precisa alocar um imóvel, e aí ela tem um prazo máximo de 90 dias. Ultrapassado esse prazo, ela altera a sua destinação, ela deixa de ser por temporada e passa a ser uma locação residencial, normalmente. E é interessante a gente falar sobre as locações residenciais, porque um tema muito polêmico na locação é o prazo de locação nas locações residenciais. Porque na lei de locação a gente tem um marco temporal, a gente tem o prazo de 30 meses. E quando eu digo 30 meses é porque a lei estipula consequências jurídicas diferentes.
quando a locação ela é inferior a 30 meses, o prazo da locação é inferior a 30 meses, a gente tem consequências jurídicas sérias e que muitas vezes o locador não está ciente dessas consequências. Porque qual que é o objetivo principal da lei de locação? Garantir uma moradia duradoura, né? E coibir os abusos do locador, que normalmente, né, antigamente, antes da gente ter essa legislação, os locadores eles simplesmente, eu quero o imóvel agora. E aí o locatário não tinha nenhum respaldo legal. E aí veio a lei de locação, né? E aí ela previu justamente que para as locações com prazo inferior a 30 meses, o locador ele só pode retomar o imóvel nos casos específicos da legislação. E aí os mais comuns é aquele quando a locação, né, é ininterrupta de 5 anos, ou para uso próprio do cônjuge, ascendente, enfim. A gente tem outras, né? Mas essas são as mais comuns, digamos assim. E aí, quando a locação, a contralicença, ela é superior a 30 meses, a gente já não tem mais essa restrição do locador. Ultrapassado esse prazo de 30 meses, ele pode retomar o imóvel a qualquer momento, desde que ele conceda aí ao locatário o prazo de 30 dias para que ele desocupe. Então, é justamente garantir para o locatário que ele vá permanecer no imóvel por um prazo duradouro, porque a própria lei de locação ela não permite que o locador retome o imóvel antes do prazo. E aí é muito engraçado porque a gente pega os contratos modelo de internet, né? Que o cliente chega lá com um contrato e quer que a gente faça mágica. Aí chega lá para o advogado e quer que a gente faça mágica, né? E aí me chega o locador falando assim, eu quero o meu imóvel de volta porque eu vou pagar a multa pactuada no contrato. Porque a cláusula lá fala assim, o locador ou locatário pode rescindir o contrato pagando a multa contratual. Não, não pode. Aquela cláusula ela só é válida para o locatário. Porque a legislação ela é bem clara de que o locador não pode retomar o imóvel antes e ainda que ele pague multa. Mas aí a gente tem, de uma certa forma, uma maneira de negociar. Por quê? Também é previsto na lei de locação que a gente pode desfazer a locação por mútuo acordo. Então, nada impede que as partes façam um acordo em que o locador pague algum tipo de indenização para aquele locatário, né? Mas aí a gente já não está falando de multa contratual, porque a multa contratual ele não pode retomar o imóvel pagando a multa contratual, né? Quem tem o direito de rescindir o contrato antes do prazo é o locatário. Você falando aí, doutora Larissa, eu tô aqui pensando o seguinte. Vou só sair um pouco fora do nosso tema para voltar, tá? Claro. E o que acontece? Nós sabemos que, recente no Brasil, nós tivemos 2 grandes reformas em algumas leis que impactaram diretamente na sociedade. A primeira delas foi a reforma chamada Reforma Trabalhista, que, pelo menos eu, como advogado, também especialista em direito do trabalho, entendo que essa reforma ela foi patronal, ou seja, né, na sua totalidade, ela beneficia muito mais o empregador. E nós tivemos também uma reforma previdenciária, que de certa forma tornou um pouco mais complicada, digamos assim, a situação daquela pessoa que vai buscar uma aposentadoria, né? Aumentou a idade e tudo mais, né? Aí é uma outra situação para falar sobre expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida do brasileiro, enfim. A pergunta é o seguinte... a senhora falou a respeito da lei, né, a lei do inquilinato, a lei das locações, e a pergunta a ideia, o espírito dessa lei foi para resguardar o direito mais do locador ou do locatário? Eu como advogada e atuante na locação de imóveis, eu vejo que essa lei ela é muito mais protetora do locatário, né? E é claro que isso tem uma razão de ser, tem um contexto histórico por trás disso. Antes a gente não tinha nenhuma legislação que trabalhasse aí os direitos locatícios. Então ocorria, na verdade, um abuso, né, por parte dos locadores de entender que é a minha propriedade, eu faço o que eu quiser, eu entro na hora que eu quiser, e na verdade não é dessa forma que tem que funcionar, né? Então essa lei ela veio com esse intuito de proteger o locatário, e é claro que hoje ela protege muito mais o locatário do que o locador, e por isso a importância das boas práticas, né, para talvez dar um equilíbrio na relação locatícia, mas é uma lei extremamente importante, porque a gente sabe que do outro lado, né, também tem esses abusos que a gente precisa coibir, que a legislação precisa coibir. Então é importante que se saiba disso, né, que é uma lei que protege muito mais aí o locatário, né? Exatamente. Muito bom.
Eu vejo exatamente isso, que é uma lei que protege. A exemplo aí, a doutora me corrige se eu falhar e tiver 100% errado, mas, por exemplo, no despejo, se você, dependendo da situação, a primeira ordem do despejo não é mandar despejar, é que você pague. Se você pagar, você mantém no imóvel. Segundo passo ainda no próprio despejo, se você tiver as garantias, o locador, para fazer o despejo, ele tem que depositar previamente 3 vezes o valor do aluguel. Ele tem que cumprir uma série de requisitos para retomar o imóvel. Que é dele. Que é dele. Então, é uma lei que realmente ela beneficia em boa parte o locatário. Aí voltamos, exatamente, a gente entra nesse círculo das boas práticas. Não é porque eu sou dono que eu posso receber de imediato. Não é porque o locatário fez isso, aquilo, recebeu. Aí, vou contar. Chegou aqui no escritório uma moça reclamando de um contrato de locação que o locador, falou com ela que ela tinha que sair no prazo de 30 dias. E acaba que eu estava fora do escritório, conversei por telefone, não a vi, mas ela falou que ela só descumpriu 2 itens. Ela chegou, tem um mês que estava lá e só teve 2 problemas. Eu perguntei quais foram os 2 problemas. Um, ela colocou um cachorro chau-chau dentro do apartamento. E segundo, ela ficava escutando funk. Resumindo, isso é boa prática? E o locador pode reaver nessa situação? O que fazer com isso? Como a boa prática vai resolver isso? A gente entra nas boas práticas num todo, né? Porque a gente envolve também questões de condomínio. Porque, por exemplo, se ela mora num apartamento, está ali tendo que se submeter às normas do regimento interno e da convenção de condomínio, a primeira coisa que ela tem que saber é se é possível, quais as normas que regulamentam a questão da criação daquele cachorro dentro do apartamento, né? Como que funcionaria. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma infração na convenção de condomínio ou no regimento interno, ela está infringindo o próprio contrato de locação. Porque provavelmente o contrato de locação dela consta a cláusula de que ela precisa obedecer às normas de condomínio. E se essa é uma infração à norma de condomínio, consequentemente, ela está infringindo o contrato de locação, que é, sim, uma hipótese de rescisão do contrato. Se não me falha a memória, foi editada uma lei na época da pandemia, lei 14.216 de 2021, que suspendia o pagamento dos aluguéis nesse período da pandemia, né? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: essa lei ainda ela está em vigor? Como é que está essa situação hoje? Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Porque nós, pelo menos a pandemia aí, pelo menos essa parte mais complexa já terminou, né? Todo mundo já voltou às suas atividades. Como é que ficou essa situação? Essa legislação, ela foi prorrogada até outubro desse ano. Então, as locações, elas ainda assim, elas têm a vigência dessa lei aí na questão dos despejos, né, na suspensão dos aluguéis, na suspensão dos despejos, mas é claro que a legislação também, ela deixa critérios da locação, então não é qualquer tipo de locação, né, qualquer tipo de valor de aluguel que vai entrar na vigência dessa legislação, que vai se aplicar essa suspensão. Então é importante a gente observar isso, porque os valores são baixos. Tem um valor que é considerado para as locações não residenciais e um valor para as locações residenciais. Eu não me recordo exatamente qual o valor, mas existe esse parâmetro que diferencia quais as locações que vai incidir as consequências dessa legislação e quais não irão, né? Perfeito. Então não adianta nada o pessoal sair, viram no Podlex, só falava no Podlex que eu não vou pagar aluguel. Esquece, tá? Não é nada disso. Tem critérios, tem que avaliar. Se tem uma dúvida, procure um advogado. Ele vai avaliar o teu contrato, vai avaliar o contexto e vai te dar. Mas fora isso, não vai na imobiliária e eu já consegui meu desconto. Não adianta ir lá exigir, falar que está suspenso os aluguéis, está suspenso o despejo, e não é bem assim que funciona. Não é bem. Olha só, a gente ainda falando sobre contratos, principalmente, doutor, em cidades do interior, as pessoas costumam fazer locações de imóveis ali entre pessoas físicas, e é só na palavra, né? E muitas vezes nós temos problemas, e grandes problemas, né? A gente que tem hoje um alcance bom já do nosso podcast, né, Rodrigo? Sim. Inclusive de pessoas que nos assistem aí em cidades do interior. Então a gente sabe que em cidades pequenas acontece muito isso, não se faz um contrato.
E muitas vezes cidades grandes também, tá, Damião? Também, né? E aí o locatário às vezes deixa o imóvel, deixa prejuízos no imóvel. A pergunta é, como diante de uma situação dessas, por exemplo, eu vou falar pelo locador, como é que o locador pode fazer diante de uma situação em que ele locou o seu imóvel, né? O locatário deixou prejuízos, contas sem pagar, contas de água, conta de luz, e inclusive danificou o imóvel. O que fazer nesses casos, doutora Larissa? É muito comum, apesar da gente achar que não, é muito comum as locações verbais. E a lei permite que as locações sejam verbais, apesar de não ser o mais indicado, né? Mas nesses casos em que acontece de o locador tomar um prejuízo muito grande e não ter um contrato de locação, isso não impede que ele vá buscar os seus direitos judicialmente, né? E ele tem formas de comprovar isso, por meio de comprovantes de pagamento dos aluguéis, que comprovam que havia uma relação locatícia, por meio de prova testemunhal. E aí, com relação aos danos, por exemplo, do imóvel, a gente tem uma disposição legal na lei de locação que fala que o locatário ele tem que cuidar do imóvel como se fosse seu. Sim. E tem que devolver o imóvel da mesma forma que ele recebeu. Então, ainda que o contrato tenha sido verbal e provavelmente não houve uma vistoria inicial, a depender do dano, se aquela locação de fato ocorreu, é porque o imóvel ele estava habitável. E se ele estava habitável, o tipo de dano que aconteceu naquele imóvel é fácil de comprovar para que aquele locador veja, né, o seu direito, né, procure o seu direito no Poder Judiciário de ter a indenização pelos danos que aquele locatário causou e até mesmo os débitos que ele deixou, né? Porque na lei de locação, ela também dispõe sobre as obrigações do locatário, e dentre elas está pagar as contas de consumo, de água, energia, gás, enfim, todas as contas que ensejam ali na habitação daquele imóvel. Sim, entendi, muito bom. Falando num tema de... Eu aluguei um imóvel e eu tenho o meu carro, mas não tenho uma cobertura para o meu carro. Eu vou lá e quero fazer a cobertura. Eu posso fazer a cobertura. O locador vai ter que me devolver o meu dinheiro, já que eu beneficiei o imóvel dele. E outra, vazou um cano, estourou o meu cano. O que eu faço? O locador tem que resolver em algum tempo ou esse eu posso fazer, ele me indeniza? Essas duas diferenças aí. Isso aí é pergunta de todos os dias, né? De locador e locatário. Todo dia eu recebo ligação, né? Doutora, aconteceu isso e isso. A boia da caixa d'água estragou. Quem que tem que arrumar é o locador e o locatário. E quando a gente fala desse tipo de acréscimo, por exemplo, da garagem, a gente tem que entrar naquela questão das benfeitorias, né? E hoje a gente tem 3 tipos de benfeitorias. As benfeitorias úteis, as necessárias e as voluptuárias. Que palavra chata é essa, que toda vez eu erro. Exatamente. A voluptuária. Né? Voluptuária. Não dá pra sair. É só pra ser chique, né? Voluptuárias. Mas a gente tem que ter atenção no seguinte: é claro que o locatário, quando ele faz uma benfeitoria no imóvel, ele quer ser ressarcido daquela benfeitoria ao final daquela locação. Mas existe aí uma possibilidade que normalmente consta nos contratos de locação e que o locatário normalmente não vê ou não entende, que é a renúncia do direito de benfeitorias, o direito de indenização e o direito de retenção. E quando o locatário faz essa renúncia, ele não tem o direito realmente de receber nenhum valor pela benfeitoria que ele fez, né? Se a benfeitoria for possível ele retirar, ele pode retirar normalmente, mas se for prejudicar a estrutura do imóvel, ele vai ter que deixar a benfeitoria lá. E aí entra a questão das práticas, né, das boas práticas na locação. Ele pode chegar no locador, ele pode conversar com o locador, talvez uma indenização por aquela benfeitoria. E é claro que isso aí é conversado, mas isso não quer dizer que o locador ele é obrigado a indenizar nesses casos em que há renúncia dessas benfeitorias. Agora a questão do cano, por exemplo, a gente é muito engraçado, gente, porque assim, tudo que acontece, o locatário, na maioria das vezes, né, muitos locatários, eles chegam, quando eles locam o imóvel, eles acham que todo e qualquer problema o locador tem que resolver, né? Sim. Eu vou alugar o imóvel porque é mais fácil, é o locador que resolve tudo. Não é assim que funciona. A gente tem uma diferença entre as obrigações do locatário e as obrigações do locador. E para a gente fazer essa diferenciação de quem é a obrigação, o pulo do gato é justamente a gente pensar em 2 palavras-chave: conservação e estrutura.
quando a gente está falando de algum problema na estrutura do imóvel, um problema hidráulico, por exemplo, aí a gente está falando de uma responsabilidade do locador, porque é um problema estrutural do imóvel. Mas quando a gente fala de uma conservação, de uma necessidade de manutenção, ou pelo desgaste, ou pelo uso comum do imóvel, isso é uma responsabilidade do locatário, porque é ele quem está utilizando o imóvel. Então, nesse caso do cano que estourou, se a gente identifica que esse cano ele está na parte estrutural do imóvel, ele está por dentro das paredes, sim, a responsabilidade ela é do locador. Mas se o problema é, por exemplo, na torneira do banheiro, na torneira da cozinha, é uma responsabilidade do locatário. E aí é importante a gente saber diferenciar. E aí uma coisa que é bastante interessante, que já me perguntaram isso, é se a lei dispõe de algum prazo que o locador tem para dar esses retornos para o locatário. Não, a lei não dispõe desse prazo. E é por isso que a gente sempre fala que é importante ter essa relação saudável entre o locador e o locatário. Por quê? Ainda que o locador não tenha esse prazo para responder, para ele é muito mais importante se ele for eficiente na resposta dele. Porque o imóvel é dele e no final da locação o imóvel volta para ele. Então, ainda que às vezes a responsabilidade de fazer um reparo ou uma manutenção seja do locatário, por que não auxiliá-lo? Né? Se o imóvel é dele, se no final ele recebe o imóvel de volta, por que não auxiliar o locatário? E eu não falo aí auxiliar na questão de dinheiro, mas talvez auxiliar com a indicação de uma pessoa que conhece, ou auxiliar indo lá verificar o que é, se de fato é uma coisa que é responsabilidade daquele locatário, ou se ele pode resolver de forma imediata. Isso é importante, né, haver essa relação, porque depois que o problema aconteceu, não adianta correr atrás, né, porque aí o negócio já ficou muito feio. Toma outra proporção, e aí né? eu até dei esse exemplo porque eu tenho um caso de uma locação muito complexa em que houve essa demora no retorno por parte do locador. E aí era um problema hidráulico na parte do aquecedor, e aí o aquecedor estourou e simplesmente saiu destruindo a casa toda, né? E aí a gente precisa fazer o quê? Né? A gente ainda está nessa avaliação de verificar de quem é a responsabilidade, por quê? Quando a gente identifica que às vezes esse reparo estrutural foi necessário em razão de um problema que o locatário causou, mesmo que seja estrutural, a responsabilidade é dele, correto? Sim. Mas quando a gente identifica que o reparo estrutural foi necessário não por uma conduta ou uma omissão do locatário, essa responsabilidade seria do locador. Então, nesse caso, é muito importante avaliar. A lei não dispõe de casos tão específicos. A gente tem muitas situações na locação de imóveis, né? O motor do portão que estragou, quem que arruma? É a boia da caixa d'água que estragou, quem que arruma? Então, a gente tem sempre que ter o cuidado de trazer a melhor interpretação da legislação para resolver esses casos da melhor forma possível. Doutora, imaginando que tenhamos hoje um ouvinte de nome de João, a título de exemplo, e o senhor João pretende fazer a locação, o aluguel de um imóvel, junto a uma imobiliária, por exemplo. Quais os cuidados que essa pessoa tem que ter? O que ele deve estar atento em termos de contrato para que ele tenha segurança na locação desse imóvel? O que a senhora diria para uma pessoa que tivesse ou que esteja pretendendo fazer esse aluguel de um imóvel em termos de contrato, em termos de cuidados que ele tem que ter? Contrato é sempre cuidado que a gente tem que ter, né? E aí entra a figura do advogado. Ainda que você vá contratar uma locação por meio de uma administradora de imóveis que normalmente já tem um setor jurídico, é importante que você leve esse contrato para ser analisado por um profissional, né? Porque, claro, que a imobiliária ela vai prezar pelos direitos do cliente dela, que é o proprietário do imóvel. Então, é importante que você leve esse contrato para ser avaliado, para verificar se não há nenhuma cláusula ali que infringe o seu direito, ou que vá além do direito dele. E aí, com relação ao contrato, essas são as observações, né? No geral, a gente precisa ter uma avaliação de um profissional da área jurídica. Com relação ao imóvel, e que isso dá muito problema, é vistoria. Vistoria inicial e final no imóvel dá muito problema. Mas isso já estava no imóvel quando eu aluguei. Mas isso não consta no laudo. O laudo de vistoria, ele precisa ser extremamente minucioso, ele precisa ser detalhado, conter fotos, porque no final da locação,
Ou ainda que no meio da locação, quando for feita uma nova vistoria, é importante que seja verificado esse laudo, o que tinha, o que não tinha, o que vai ser de responsabilidade do locatário de indenizar, o que vai ser de responsabilidade do locador. E é isso que é importante analisar na hora de fazer uma locação, né? Na hora de contratar com uma imobiliária ou até mesmo diretamente com o locador. Principalmente quando o contrato é direto com o locador, porque nesses casos normalmente o contrato é modelo de internet, né? Sim. E não há vistoria inicial no imóvel. Quando é modelo de internet é legal, o problema é quando é modelo de papelaria. Você chegar na papelaria, você tem um modelo de contrato de locação. A internet pelo menos vai ter umas 10 modelos diferentes, mas é pior ainda. Quando você já pegou um contrato para revisar daquele de papelaria, a papelaria que a pessoa só preenche cabeçalho? Muitos contratos. E qual a solução? Fazer um novo, né? É fazer um novo. Porque tem contrato que você olha, às vezes o contrato ele nem condiz com a alocação da pessoa. Mas é isso que você faz? Não, a gente conversando uma outra coisa. E aquilo que a senhora falou com relação à cultura do brasileiro, né? Como precisamos mudar essa cultura? Porque, às vezes, o cara que tem lá 1, 2, 3 imóveis de locação, ele, às vezes, fica com receio de pagar um advogado para fazer um contrato que ele vai usar praticamente para todos os outros imóveis que ele tem. A não ser que tenha uma mudança na legislação que venha alterar esse contrato. Então, vejam como a gente precisa mudar realmente esse pensamento e essa forma que a sociedade brasileira, doutor Rodrigo, ainda enxerga a advocacia. Sim. E eu costumo falar muito disso, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Qualquer filme que você assista, qualquer filme de Hollywood, ele tem a figura do advogado, não de uma forma pejorativa como a gente faz aqui no Brasil. Sabe, aqui você vê um filme, você vê uma série em qualquer canal de televisão, eles pegam a figura do advogado como sendo um mercenário, como sendo aquela pessoa que só se preocupa em receber o dinheiro do cliente. Quando, na verdade, a profissão do advogado ela tem uma nobreza, e eu costumo e falo isso o tempo todo, que a advocacia é a ponte que leva o direito do cidadão não só até o Poder Judiciário, mas nesse caminho até lá, ele pode resolver a situação de tal forma que nem precise chegar ao Poder Judiciário. Então, nós temos realmente essa situação, principalmente no nosso país, que a gente precisa, e é um trabalho nosso, e é um trabalho difícil, a gente tentar virar essa chave, principalmente a partir da própria valorização, né? A autovalorização do advogado, entendendo, né, a sua importância, principalmente a sua importância constitucional, né, que somos indispensáveis à administração da justiça, está na nossa Constituição, né? Então a importância realmente de mudarmos essa mentalidade. Eu gostaria de deixar esse comentário. Não, e só te cortando um pouquinho, essa questão do Poder Judiciário é outra cultura que a gente tem que mudar. As pessoas hoje acham que o Poder Judiciário resolve tudo e não resolve, né? A gente vê processos aí, anos, tramitando, que comprova isso aqui que a gente está falando, não resolve. Porque às vezes nem o Poder Judiciário consegue resolver aquele problema, porque o problema às vezes nem é de fato jurídico, né? Porque eu brinco muito, porque assim, chega o locatário lá pra mim, o locador, e fala assim: eu vou levar esse cara na justiça. Vou levar na justiça porque com ele não tem conversa. E às vezes vamos tentar negociar, mas a pessoa nem abre a porta da negociação. Já quer a briga, já quer a Ela lide. quer ir para a briga, ela quer ir para o litígio, achando que o Poder Judiciário vai atender aquele anseio dele, talvez de vingança, ou não sei o que pode ser, né? Porque o Judiciário... E aí você precisa demonstrar para aquele cliente quais são os custos daquele processo tramitando no judiciário, e não só custos financeiros, mas custos emocionais, psicológicos, né? É desgastante você ter um processo tramitando. Sim. E um processo que tramita anos, né? Sim. Então, mostrar isso para o cliente, para que você consiga pelo menos abrir uma porta para negociação, é extremamente importante. Porque às vezes eu costumo falar com os clientes: olha, para mim é muito mais viável financeiramente se eu for ajuizar um processo para você. Sim. Porque eu recebo mais de honorários, eu tenho honorário de sucumbência. Mas não é assim que a gente vai resolver as coisas. É muito mais fácil se a gente conseguir uma negociação que seja viável para ambas as partes, e aí todo mundo sai satisfeito. Seu problema termina aqui, você segue sua vida, o locador segue a vida dele, né? Ou o locatário segue a vida dele. E fazer as pessoas entenderem isso é importante até para a gente criar essa cultura de desjudicialização
Sim, sem dúvida. Juntando as duas falas, ontem eu tive a oportunidade de uma conversa que nós tivemos, na qual você estava presente, e nessa conversa houve uma relação, a pessoa comparou um advogado e um médico, a dificuldade das duas profissões. Se alguém está sangrando com corte profundo e não tiver um médico para fazer o devido socorro naquele momento, a pessoa vai morrer. Não tem jeito. Se a pessoa recebe um mandado de prisão, sexta-feira, 5 horas da tarde, injusto, e não tiver um advogado para ir, para preparar, para correr, entrar com HC, um habeas corpus e tudo mais, a pessoa vai presa. E dentro da prisão, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, o advogado é imprescindível, Damião, para todo momento, como o médico é imprescindível, cada um na sua área. O grande problema é que as pessoas veem o advogado como litigante, com uma pessoa que briga, e não veem um advogado, essa cultura. Aí, o que a doutora falou lá no início, a cultura brasileira. É muito mais fácil eu pegar um contrato de locação que o Google me dá, que o doutor Google, que forma vários advogados, Com né? certeza. E tudo mais, que é normal que chega o seu escritório, aqui, ó, eu já sei tudo, tá? Eu li no Google lá que pode falar isso e isso, isso. Pessoal, então não precisa de mim mais. É ter essa noção, então, e voltar naquela situação da conciliação, ou mais da prevenção. Uma consulta a um advogado, as pessoas fazem a conta do valor que o advogado cobra por aquele ato. Poxa, mas ele vai me cobrar X? Mas ele esquece que o advogado ficou 5 anos estudando. O advogado não para de estudar, porque as leis, elas mudam. O direito, ele vai mudando a cada momento, ele se transforma, e o advogado tem que atualizar. Então, o nosso custo hoje é intelectual. E esquece o benefício, né? Esquece o que benefício. aquilo vai trazer. Porque se o advogado ler um contrato e fala, olha, aqui tem um erro, aqui tem outro, e previne o conflito na mediação, você não tem o litígio. E um detalhe, aquilo que ficou em 1.000, lá no final, não tenha dúvida, ficará em 10.000. Muito Com mais. certeza. E é muito Com certeza. pertinente isso, Rodrigo, eu acho que vem a calhar com a nossa conversa, doutora Larissa. Eu até já falei isso aqui num outro episódio nosso, se não me falha a memória, foi quando recebemos o doutor Sanders. Eu tenho uma experiência pessoal como advogado que não é tão feliz, porque no final das contas a pessoa acabou falecendo, né? E é exatamente isso. Envolve também o direito imobiliário, porque ele foi fiador de uma sobrinha, um senhor já mais velho, e a sobrinha não pagou os aluguéis, a imobiliária entrou com ação de cobrança, né, executando a dívida, que a dívida já estava bastante alta, e automaticamente já chamou para o processo ele e também ali ele que era o fiador, né, visto que já tinha tentado com a locatária e não tinha encontrado nada em nome. A mulher desapareceu. E aí caiu em quem? No colo desse moço, que já era idoso. E ele quando recebeu o processo, ele não procurou um advogado. E aí o processo, doutor Rodrigo, correu à revelia. Quando eles me procuraram na época, o negócio já estava muito... Porque eles procuraram também a Defensoria Pública, mas aí não conseguiu, foi aquela situação toda complexa. Diante dessa situação toda, ele teve o primeiro AVC, pela pressão psicológica que ele estava sofrendo, né? Estava com risco de perder a casa que ele morava. E aí teve o primeiro AVC, ficou internado. Na época, nós entramos com a ação de interdição para que a esposa pudesse receber o valor da aposentadoria dele. No meio dessa situação toda, teve um segundo e um terceiro AVC e veio a falecer. Agora, tudo isso por quê? Porque se tivesse contratado, buscado um profissional, especialista na área de direito imobiliário, a doutora Larissa, que é especialista nessa área de locação de imóveis, não é uma simples, digamos assim, pelo conhecimento que a gente desenvolve ao longo dos anos, mas sim uma conversa, uma consulta jurídica que se paga um valor ínfimo, poderia ter evitado tantos problemas. E eu tenho certeza que antes de chegar até a fase do processo, já teriam a oportunidade de ter, talvez, negociado aquele conciliação. valor. A conciliação, exatamente. Porque quando chega no processo, a gente tem um acréscimo de inúmeros outros débitos, né? Sim. Aí, quando vai para o processo, aí o locador quer cobrar tudo. Até o que não devia cobrar, tá lá cobrando. Não, aí é tudo. Exatamente. Bom, aí, eu quero dar uma pausa aqui só para os nossos anúncios. Momento do anúncio do Podlex. Na realidade, pessoal, semana que vem nós vamos estar tratando sobre direito de família com a doutora Mariana Horta.
Vai ser assim, uma conversa espetacular. Aproveitando, gostaria de deixar, já vai ficar no vídeo também, o nosso e-mail. Tiver perguntas, questionamentos sobre direito de família, doutora Mariana Horta, vice-presidente da OAB Contagem, pode nos enviar. O e-mail é contato.podlex@gmail.com. Ok? Damião? Mande suas perguntas para a doutora Mariana. A doutora Mariana tem uma bagagem impressionante em termos de direito de família. Então faça suas perguntas com antecedência, né? E aí a doutora Mariana estará respondendo aí as perguntas aí de todo mundo. E a promoção 1000? 1000 inscritos no YouTube, estaremos fazendo sorteio de um smartphone, né? Possivelmente da Samsung, né? Não, é Samsung, já falamos. Samsung, não dá pra... né? Depois... Eu achei que você tinha falado que seria o Apple, não, né? Só se fosse um Apple. Peraí que eu vou participar também. Só se for um Apple. 1000 inscritos, pessoal, no YouTube, estaremos fazendo sorteio, então, de um smartphone Samsung, tá bom? Se inscreva e ative o sininho aí. É isso aí. E vamos continuar aqui, então, esse bate-papo super agradável com a doutora Larissa Helena. E eu queria fazer a seguinte pergunta, doutora. Geralmente, nós estávamos falando exatamente desses contratos de papelaria, contratos de internet. E isso é muito comum, né? Muito comum, principalmente a pessoa ali que tem 2, 3 imóveis e ele faz esse contrato. A pergunta, que é uma dúvida também dessas pessoas, deve-se reconhecer firma em cartório desses contratos? É necessário? O contrato que não tem reconhecimento de firma no cartório, ele também tem validade caso ocorra algum problema ao longo dessa locação que seja necessário ingressar com a ação judicial? Excelente pergunta, porque as pessoas elas tendem a acreditar que o contrato só é válido com o reconhecimento de firma, né? Mas não. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque a própria lei de locação, ela permite a locação, inclusive, verbal. Então, um contrato não ser válido por causa do reconhecimento de firma, isso não seria coerente com a própria disposição legal. Então, sim, os contratos de locação, eles são válidos, ainda que não haja o reconhecimento de firma. Mas é claro que o reconhecimento de firma, ele é importante, né? Ele assegura que, de fato, houve aquela assinatura por aquela pessoa, sobretudo quando há fiador, né? Porque muitas vezes acontece muito, mesmo a gente achando que é de outro mundo, há falsificação de assinatura no caso de fiador, né? E por isso que é importante, inclusive, na própria gestão da locação, fazer uma avaliação da ficha não só do locatário, mas também dos fiadores, né, que estão garantindo aquela locação. E aí entra a importância também do reconhecimento de firma, para a gente não ter um problema maior no futuro. Então, apesar de não ser obrigatório, é sim importante o reconhecimento de firma, tá? Mas o contrato, ele é válido da mesma forma. E aí, só mudando um pouquinho de assunto, na sua fala anterior, você comentou sobre a questão dos débitos locatícios, né, que acabaram ficando muito altos. E aí, falando um pouquinho sobre as boas práticas na relação entre locador e locatário, essa questão dos débitos é muito importante a gente falar, né? E aí eu vou até entrar numa outra temática depois sobre uma das garantias locatícias. Qual que é ali a importância do papel ativo que o locador ele precisa exercer nessa questão do recebimento dos débitos? Para mim, a infração mais importante do contrato, a mais grave do contrato de locação, é a falta de pagamento do aluguel. Porque é aquilo ali que ensejou naquele contrato, né? A pessoa, quando loca o imóvel, ela quer receber uma contraprestação por aquilo. Então, quando a gente está falando sobre isso, é importante a figura ativa do locador no sentido de auxiliar o locatário nesse sentido, de lembrar para ele quando que é o vencimento do aluguel, de lembrar para ele que ele precisa pagar o aluguel na data tal, de facilitar as formas de pagamento. Talvez na mesma hora que você vai fazer ali o lembrete, encaminhe o boleto de pagamento ou o Pix, ou facilitar o pagamento por parte daquele locatário, né? E isso facilita também que o locador ele tenha uma boa relação com aquele locatário, porque vai sempre estar em contato com ele, e aí não só o locador, mas a administradora do imóvel também. E quando é o caso, né, de o locatário estar inadimplente, não deixa o negócio virar uma bola de neve, porque aí depois fica muito pior, porque aí tem os encargos de mora, né, tem juros, multa, correção monetária. Então, abre portas
para que o seu locatário não seja um locatário inadimplente. E se ele for inadimplente de fato, procure ali fazer uma cobrança de forma mais eficiente. Se ele não pagou o aluguel hoje na data do vencimento, no outro dia, e aí? O que aconteceu? Por que você não conseguiu pagar o aluguel? Essa figura incisiva, né, do locador, ela é importante. E é importante para ele mesmo. Fala, mas eu tenho que ficar lembrando ele da obrigação dele. Mas é seu interesse de receber aquele valor. Então, facilitar essas formas de pagamento, né, de fazer o lembrete, de não deixar juntar muitas inadimplências para que ele realize aquela cobrança, ou até mesmo enviar para o setor jurídico, porque hoje o setor jurídico, o advogado, ele também tem essa parte de fazer essas cobranças extrajudiciais, enviar uma notificação. E aí a gente entra em outra questão também, que é a negativação do nome do locatário e dos fiadores. Exatamente. Essa é polêmica. Pode porque continua. todo mundo, na hora que fala assim, ficou inadimplente, vou mandar para SPC. E não é assim que funciona, né? É o famoso depende, né? Que a gente que é advogado gosta de falar depende, né? E as pessoas ficam assim, você nunca me fala uma resposta assertiva. Não existe, depende. Exato, depende. E por que depende? Porque quando a gente vai... Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado com a negativação do nome do locatário ou dos fiadores, né? Segundo que a gente só pode negativar o nome do locatário e fiador na locação de imóveis quando há uma previsão no contrato que preveja essa possibilidade da negativação. Então, se não houver, de cara você não pode fazer negativação. Agora, se houver, para que você vai negativar o locatário já no primeiro débito? Né? Aí a gente volta naquela questão que eu falei de ter uma figura mais ativa do locador e da administradora do imóvel. Mas, se de tudo, né, a sua última opção, você não conseguiu receber os débitos, você não consegue contato com o locatário e com os fiadores, faça a negativação. Mas aí tome o cuidado de confirmar se o débito é aquele mesmo, né? Porque acontece, já pagou e eu não vi o comprovante, negativou ali indevidamente. Tomar o cuidado desse débito, faça uma notificação extrajudicial para esse locatário, conceda para ele um prazo para que ele quite o valor desse débito, né? Por quê? Se essa negativação ela for indevida, esse prejuízo vai voltar para o locador, porque aí o locatário entra com uma ação de indenização por negativação indevida e lá se vai todo o dinheiro que ele queria receber, né? E muito mais, talvez. E muito mais. Então, é importante a gente ter o cuidado com essa negativação. As pessoas acham que é uma coisa simples, mas não é, né? É uma coisa que precisa ser cauteloso e é uma ferramenta importante, mas que não precisa ser utilizada já de cara, né? Você tem outros meios de tentar receber aquele valor, de fazer com que o locatário quite aquele débito sem ser a negativação. Isso é importante. E aí já entrando para falar sobre aquela questão da garantia locatícia, eu inclusive provavelmente vai sair esse ano ainda um livro que eu participei falando sobre a garantia de caução. Né? Tem que vir lançar aqui. Vai ter que vir lançar aqui, tá? Tem que fazer esse lançamento aqui. Estou dando spoiler aqui para vocês. O livro vai ser lançado esse ano e eu falei justamente da possibilidade da ação de despejo, né, do despejo em sede de liminar, quando a garantia de caução ela for insuficiente frente ao débito locatício, né? Porque, como eu falei, para mim, a infração mais grave do contrato de locação é a falta de pagamento. Sim. E ainda que o locatário tenha pago uma caução em dinheiro, normalmente em dinheiro, ainda que ele tenha pago essa caução, quando ele sai do imóvel e o débito dele é muito maior, na minha percepção, aquele contrato está desprovido de uma garantia. Porque se a caução ela é insuficiente frente ao débito, não tem mais nenhuma outra garantia de que o locador ele vai receber aquele valor remanescente, né? E aí a gente esbarra nessa questão quando chega no judiciário, porque um dos requisitos da liminar é justamente esse. Exatamente. 3 vezes. A ausência de garantia locatícia. E demonstrar isso para o judiciário tem sido difícil, porque o nosso judiciário, sobretudo, o Tribunal de Minas Gerais, ele é um judiciário mais tradicional, né? E mudar essa perspectiva tem sido um pouco difícil, mas que na minha visão é a única perspectiva que deveria existir, né? Porque se a caução de fato não é suficiente, ela não garante o contrato e, portanto, se o contrato não tem uma garantia locatícia, ele atende o requisito da liminar de despejo. E se o locatário não está pagando, nada mais justo do que tirar ele de lá, do que deixar ele gerando mais débitos ali para ser cobrado na ação judicial.
né? E aí eu acho que é importante trazer isso, porque é uma sistemática que a gente precisa mudar, uma percepção e uma interpretação que a gente precisa ter sobre a lei de locação, e aí defendendo também os direitos do locador, né, de receber esses débitos locatícios. Sim. Eu vejo uma situação sobre a negativação. Eu acho que o advogado deve pensar e agir exatamente com aquilo que nós temos de melhor, nosso intelecto, o mental, avaliar. Quando você ou o locador vai negativar o nome do seu locatário, no primeiro aluguel, ele está cometendo talvez o maior erro que possa acontecer. Porque se a pessoa não conseguiu cumprir o primeiro aluguel, a hora que você negativa o nome, você tira todas as linhas de crédito dessa pessoa. Se a pessoa tinha um cheque especial, ou tem um cartão de crédito, ou tinha uma linha de crédito do banco, ela perde também. Exatamente. Com isto, todas as finanças das pessoas entram por roeiro abaixo. Resumindo, vai pagar o aluguel? Não vai. Então, nem sempre a negativação, meu ponto de vista, não sei se a doutora concorda, eu acho que a negativação só é válida quando você conseguiu tirar a pessoa do seu imóvel. Aí, se ela está te devendo, por exemplo, 10 mil, negativa e vai cobrar, porque aí a pessoa, para conseguir outro imóvel, ela vai ter que pagar. E é tão importante você entrar nesse assunto, porque é um tema que eu queria muito abordar aqui, que é sobre a rescisão do contrato e a multa por rescisão antecipada. Porque a gente tem uma diferença quando vai rescindir o contrato. Qual que é a diferença? Nós temos o contrato por prazo determinado e temos o contrato por prazo indeterminado. E quando o locatário ele resolve rescindir o contrato de forma antecipada, ou seja, o contrato dele tem um prazo para acabar, ele precisa pagar a multa por rescisão antecipada de forma proporcional ao período que ele não cumpriu. Sim. E aí a gente fala de multa. Mas quando o contrato ele é por prazo indeterminado, não há que se falar em multa. Sim. Aí a gente fala de aviso prévio. E o que é esse aviso prévio? Se o contrato é indeterminado, e aí não tem como você calcular a multa, porque não tem prazo para você calcular a multa, e isso as pessoas precisam entender, porque muitas vezes chega lá, eu quero rescindir o contrato, mas está por prazo indeterminado. Não tem o que rescindir em relação à multa, não tem o que falar aqui em multa, a gente tem o aviso prévio. E qual que é a questão do aviso prévio? Se o contrato está por prazo indeterminado, você precisa informar aquele locador que você vai sair do imóvel, ou seja, 30 dias antes. Se você quer sair do imóvel no dia X, 30 dias antes você precisa notificar aquele locador. Mas aí qual que é a questão importante desse aviso prévio? Muitas vezes o locador e até mesmo a imobiliária ela recusa o recebimento das chaves por falta de aviso prévio. Mas a própria entrega das chaves é o aviso prévio. Isso não quer dizer que ele tenha que ficar no imóvel, porque a lei não diz que ele tem que permanecer no imóvel. Ele tem que pagar os 30 dias, mas não ficar no imóvel. O que acontece na prática é que o locatário acaba ficando porque ele está pagando, né? Mas aí o locador deixa de receber a chave do imóvel porque ele não fez o aviso prévio. Gente, isso não existe. Né? Ah, mas ele não quer pagar o aviso prévio. Você tem formas de recorrer a isso. O mais importante, que é você receber o seu imóvel de volta para que ele volte ali para a carteira de locações, está feito. Então, eu vejo muito isso dessa recusa em receber as chaves. Ah, tem débito em aberto. Ah, tem reparo que tem que fazer. Receba as chaves do imóvel. Então, o locador não pode recusar receber as chaves, não é isso? Ele não deve recusar, porque isso é prejudicial para ele, entende? Porque se ele ficar ali cozinhando o locatário com as chaves, para ele é muito pior. Ele não vai ter nem o imóvel e nem o locatário vai querer pagar. Mas e diante de uma recusa do locador de receber as chaves? O que o locatário deve fazer numa situação dessa? Hoje a gente tem o processo, né? Judicialmente a gente pode entrar com um processo para que o juiz declare que rescisão e ele deposite as chaves, né? Fala, ó, as chaves estão à disposição do locador para que ele receba as chaves. Então, essa é a medida que o locatário ele pode tomar diante de uma recusa. Sim. E sempre quando eu tenho um cliente que está aí na condição de locador, eu oriento nesse sentido, não recuse, nunca recuse as chaves do seu imóvel. Porque para você é interessante ter o seu imóvel de volta. E o que tiver lá de indenização, de débito em aberto, a gente tem mecanismos de buscar, né? Uma ação de execução, uma ação de cobrança. Então, ficar sem o imóvel é muito pior, né? Muito pior. E aí, esse que era o ponto importante que eu precisava trazer aqui, que eu acho que é uma temática que as pessoas precisam ter esse esclarecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda falando sobre a questão das garantias locatícias, já deu uma pincelada sobre a caução. Quais os
digamos assim, a pessoa que deseja se tornar fiador de um terceiro e talvez nem tem noção das consequências jurídicas que isso pode trazer para ela, o que a senhora poderia dizer para essa pessoa? Aquela pessoa que se põe como fiador de outra pessoa, o que pode acontecer juridicamente com esse fiador caso o locador não venha efetuar os pagamentos dos aluguéis? Eu falo que o fiador, ele é corajoso, né? Ele é corajoso. Só pegar o detalhe. Essa pessoa que deseja, não. Ela está sendo imposta. Tá? Ninguém deseja isso, né? Ninguém deseja essa coisa. Ninguém deseja isso. É uma cruz, né? Pra carregar. Acordei hoje de manhã. Hoje o meu desejo é ser ser fiador. Não vai ser. Mas às vezes é um amigo que pede, você fica numa situação. É um familiar. Eu não podia deixar passar essa. Essa eu devolvi. O locador, gente, eu falo que ele jogou pedra na cruz, porque é um encargo que você assume assim, eu acho que às cegas, né? Por quê? Nos contratos de locação, sobretudo, a maioria ela tem a renúncia do benefício de ordem. Então, o fiador, ele responde ali do mesmo nível daquele locatário. Então, se o locatário não está nem respondendo, e normalmente quando há fiança, né, quando o fiador já está ali garantindo o contrato, e ele já teve provavelmente a sua ficha aprovada, provavelmente avaliou que ele já tinha algum imóvel, né, tinha bens consideráveis, um salário considerável, e é por isso que ele está lá na condição de fiador, a pessoa nem fica lutando ali para receber do locatário, não, ela vai direto no fiador. E aí no fiador a gente tem mais um benefício, né? Ele não tem como questionar a questão da impenhorabilidade. Entregou o imóvel. Exatamente. Então, o fiador, ele responde até mais do que o próprio locatário. Né? Olha isso. Sobretudo porque, normalmente, ele renuncia o benefício de ordem. O que é esse benefício de ordem? É exigir que os débitos sejam cobrados primeiro do locatário, que é o devedor principal, e só depois de todas as tentativas que seja atingido o patrimônio do fiador. Né? E quando ele faz essa renúncia, não tem essa direto, ordem, né? Já vai direto. Tá ali, ó. Exatamente. Porque o locatário, normalmente, ele não tem outros bens. Se ele está locando é porque ele não tem imóvel. Então, o que garante, de fato, o contrato é o fiador. E aí, a importância também de verificar, né? E já pensando pelo lado do locador, de verificar aquelas condições do fiador. Porque se for um fiador também que não tem bens, vai continuar um contrato desprovido de garantia. Né? Só para não perder o time, Rodrigo, eu já te passo. A questão do seguro fiança é uma obrigatoriedade por parte da empresa, né? Por parte do locador. Ele tem que ter essa disposição, essa disponibilidade de um seguro fiança ou não? Isso depende de imobiliária para imobiliária? Como que é isso? Na verdade depende, né? O seguro fiança, ele é um tipo de garantia locatícia dentre as outras que a gente tem. Eu gosto muito de recomendar o seguro fiança porque eu acho que ele é muito mais seguro, né? Eu acho que ele, de fato, promove a garantia do contrato de locação, que muitas vezes o fiador não consegue, o fiador some, né? E você não consegue atingir os bens dele. Acontece também, né? De o locatário e o fiador não ter como pagar aquele débito locatício. Então, o seguro fiança, ele traz aí alguns benefícios e eu acho que é um das melhores garantias que a lei de locação aí dispõe. É claro que vai depender do caso, né? Do tipo de locação, do valor daquela locação, isso tudo tem que ser analisado, porque hoje a gente tem aquela locação também em que o próprio locatário, ele faz muitas alterações no imóvel, o locador convenciona com ele alguns benefícios nesse sentido, então tudo isso tem que ser pensado até na hora de escolher qual que é o tipo de garantia que você vai colocar naquele contrato. Mas no geral, nesses contratos residenciais e às vezes comerciais também, eu indico muito o seguro fiança, porque também a maioria dos seguros, pelo menos os que eu conheço, cobrem também indenização com relação a reparos, que isso é difícil você receber do locatário. Sim. Então, esse é um dos benefícios do seguro fiança, né? E outra, eles não deixam o locador ali sem receber muito tempo, né? Assim que a imobiliária ou o locador informa aquela inadimplência, o seguro já vai fazendo o pagamento. Então, ele não fica ali esperando meses até juntar um determinado valor para receber. E aí, inclusive, normalmente as seguradoras, elas têm um prazo para que você informe essa inadimplência. É importante observar isso também. Porque se você perde esse prazo, aí a seguradora não se responsabiliza por esses débitos, né?
Por isso que é mais utilizado, inclusive, nas imobiliárias, que tem esse controle maior de prazo, né, questão de vencimento. É muito difícil você ver seguro-fiança quando o contrato é feito diretamente com o locador. É mais difícil de encontrar. Eu posso pedir, por exemplo, acabou de falar que o locador, o locatário, tem o fiador, mas é aquele fiador meia boca, né? Ele está lá mais ou menos devagar. Então eu posso pedir 2 modalidades? Jamais. Por quê? Porque a lei de locação não permite que você solicite exija 2 garantias locatícias, tá? O locador ele não pode fazer isso e se houver, é óbvio que vai ser nulo. Então, resumindo, posso alugar, porque isso já aconteceu, a gente vê isso, né? O locador, muito esperto, né? A pessoa, às vezes o locatário está com uma família, ele está precisando daquele imóvel com urgência, ou eu quero montar o meu negócio, eu estou todo empolgado com o meu negócio, então eu nem começo a ler os contratos e não passou pelo advogado. Então, automaticamente, aí vai lá e coloca, o locador coloca o fiador, pai, mãe, mais o titio lá, e automaticamente, mas você me deixa uma caução também. Automaticamente vai ser nulo, correto? Sim, exatamente. É porque, assim, da mesma natureza, por exemplo, colocar mais de um fiador, isso é plenamente possível, porque a gente não está falando de 2 modalidades de garantia. Agora, 2 garantias distintas, uma caução, por exemplo, e mais o fiador, aí já não é possível, né? E isso a gente vê muito, né? Sempre exigindo caução e mais um fiador. Isso não é possível, isso não pode no contrato de locação. Excelente. Bom, aproveitando, falamos de encargos, falamos tudo, a locação propriamente dita nua, o aluguel nu, mas a locação envolve muito mais. Tanto o condomínio, às vezes, e tudo mais, as despesas. Isso tudo eu posso colocar no contrato, essas despesas, água, luz, telefone, eu posso convencionar no contrato a responsabilidade para a pessoa cumprir. Como funciona isso? Como eu tenho que colocar na hora que eu vou alugar o imóvel? Ou eu tenho que deixar, a conta está no meu nome, eu não preciso vigiar? Como fazer isso? Perfeita pergunta. É muito comum a gente ver nos contratos, né? E às vezes as pessoas acham, por exemplo, o débito de IPTU, que eu vou dar o exemplo aqui. O imposto de IPTU que incide sobre a propriedade daquele imóvel, as pessoas já têm na cabeça que você está alocando o imóvel é porque eu tenho que pagar mesmo o IPTU. Mas elas se assustam quando eu respondo, porque não, o IPTU é uma obrigação do locador, né? Que é o imposto sobre a propriedade daquele imóvel. Só que aí é que vem a questão, porque a lei de locação ela permite que no contrato de locação conste essa possibilidade de transferência desse débito para o locatário. Então a gente tem lá na lei de locação algumas responsabilidades que são do locador e algumas responsabilidades que são do locatário. Mas nessas responsabilidades do locador, ele pode fazer a transferência da responsabilidade para o locatário. E um exemplo é taxa condominial, IPTU, seguro contra incêndio, que também é de responsabilidade do locador, mas ele pode transferir essa responsabilidade para o locatário. E uma que eu, inclusive, mencionei hoje no meu Instagram, que não tem na lei de locação, é o que a gente chama de AVCB, que é aquele auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que normalmente é exigido nas locações não residenciais, né? As empresas costumam precisar desse AVCB para funcionar. E aí fica o questionamento, né, de quem é a responsabilidade de instaurar ou de renovar esse AVCB ao locador ou locatário. Como a lei ela é silente, a melhor interpretação que eu vejo é que essa responsabilidade ela é mútua, né? É tanto do locador quanto do locatário. E aí a gente pode dividir no seguinte sentido: se aquela locação ela já é naturalmente comercial e aquele locador sabe que ela é comercial, que ele tem uma sala comercial, que ele faça então a instauração desse AVCB, né, já faça esse auto de vistoria e fique a cargo do locatário fazer as renovações. Mas é claro que isso pode ter uma disposição distinta no contrato de locação, porque a gente não tem nenhuma legislação que determine de quem é a responsabilidade, né? E aí a gente entra a questão da água, né, luz, esses débitos, eles são, né, de consumo, então fica difícil falar que ele é do locador. Então, do locatário. Do locatário. A gente tem uma dificuldade com relação a essas concessionárias de prestação de serviço, de água, energia elétrica, com relação à troca de titularidade. E isso é importante constar no contrato de locação. A obrigatoriedade e o dever daquele inquilino de fazer a troca da titularidade quando ele for mudar para o imóvel. Isso é importante porque às vezes estava lá no nome do outro locatário. E aí o que acontece? Ele para de pagar
e aí vai lá no outro locatário receber os débitos, né? Então isso é importante, e a ausência dessa troca de titularidade ela pode caracterizar uma infração contratual e ensejar em uma rescisão, tá? Mas é claro que aí a gente entra de novo nas boas práticas. E eu sempre falo muito isso. Eu tenho alguns clientes que são administradoras de locações e eu sugiro colocar isso no contrato, sobre essa possibilidade da própria administradora ou do locador, por meio de uma procuração, fazer a troca dessa titularidade. Por quê? Mas é uma obrigação dele, Larissa. É uma obrigação dele, eu sei disso. Mas por que a gente vai gerar um problema futuramente se a gente pode resolver agora, ainda que nos dê um pouquinho de trabalho, né? É bom evitar. Eu já tive caso, por exemplo, que não trocou a titularidade, cortou a água e começaram a utilizar a água assim mesmo, né? Fizeram um gato, digamos assim. E aí Fizeram um miau. chegou o quê? Uma multa no nome do outro inquilino. E olha aí o problema, né? Porque não houve uma conduta ativa, né? Um protagonismo aí, digamos assim, tanto da imobiliária, às vezes, ou do locador, de fazer essa troca de titularidade, ou às vezes ser mais incisivo na cobrança com o locatário, porque isso é importante. Apesar de parecer só um detalhe, isso é importante, isso gera muitos problemas futuramente. Eu vou fazer uma pergunta exatamente sobre a taxa de condomínio. Taxa de condomínio e fundo de reserva. Quem é quem? Quem é de quem? Isso é importante a gente falar, porque a taxa de condomínio, o locador ele pode repassar ela para o locatário, porque a taxa de condomínio ela se refere àquela utilização das áreas comuns, né? É um benefício que retorna para o locatário. Mas o fundo de reserva, ele é um fundo que vai sendo criado pelo condomínio para fazer, às vezes, uma reforma, algo que vai agregar a propriedade daquele locador. Então, o fundo de reserva, ele não pode ser repassado, esse ônus não pode ser repassado ao locatário, essa é uma obrigação do locador. E aí, o que normalmente acontece? O fundo de reserva, ele é cobrado junto com a taxa de condomínio, né? E aí, o que a gente orienta e que funciona bem é o seguinte: o locatário ele realiza o pagamento daquela taxa, né? Normalmente vem a guia da administradora do condomínio, e aí com o valor do fundo de reserva, o locador ele faz aquele reembolso por meio de um desconto no próximo aluguel. Entendeu? É uma forma que tem funcionado bem, né? Porque fica difícil, às vezes, pagar de forma diferente se vem tudo no mesmo boleto, né? E a gente faz dessa forma e tem funcionado bem, tem dado certo, e os locatários não têm questionado sobre isso, né? Muito bom. Daniel? Às vezes, o locador faz a locação de um imóvel e aí, um determinado tempo, a situação financeira dele aperta e ele quer fazer o reajuste do valor do aluguel, né? A pergunta é: existe um prazo para que ocorra esse reajuste? Aí a gente tem que pensar em coisas diferentes. A gente tem o reajuste, que normalmente é previsto lá, que é um reajuste em razão da inflação, né? A questão da moeda, e esse reajuste ele acontece a cada aniversário daquele contrato, ou seja, a cada 12 meses a gente tem esse reajuste do aluguel, que é uma recomposição do aluguel. Agora, quando a gente está falando da situação em que o locador ele quer alterar o valor do aluguel, aí a gente está numa situação distinta. O locador ele não pode alterar o valor do aluguel a bel prazer a qualquer momento da locação. Aí ele vai ter que esperar finalizar aquela locação, e aí quando da renovação do contrato ele apresenta o novo valor num novo contrato de locação para aquele locatário, ou um aditivo contratual, né? E aí, caso esse locatário aceite, ele assina o contrato com um novo valor. Mas durante o prazo de locação, ele não pode simplesmente virar e falar assim: esse aluguel está muito baixo, vamos aumentar. Não, isso não é possível. Senão não estava pedido. Perfeito. E é justamente isso que a lei de locação ela busca coibir, esse tipo de abuso do locador de virar e falar assim: hoje é 1.000 aluguel, amanhã eu quero 2.000, né? A pergunta, doutor Rodrigo: quanto valeria essas informações preciosíssimas que a doutora Larissa está trazendo para nós aqui hoje? Sem preço. Pois é. Sem preço. Veja e olha que isso está chegando a custo zero aos nossos colegas, às pessoas, aos inscritos do Podlex. Mas é uma doação assim, extremamente valorosa. É um intelecto valoroso. Muito bom.
Gente, eu fico feliz de poder contribuir com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, sobretudo na área de locação de imóveis. É um prazer estar aqui com vocês, de estar contribuindo com todo mundo que está assistindo a gente aqui, que o Podlex só vem crescendo e disseminando mais conhecimento em diversas áreas do direito. Eu sou uma fã número 1 do Podlex, né? Acompanho vocês em todos os episódios. Então, eu estou aqui porque eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho sério. Eu sei que o trabalho de vocês é, de fato, para agregar na sociedade, não só na sociedade no comum, mas também para nós, advogados. Então, eu parabenizo vocês pelo projeto, viu? Obrigado. Continuem com essa jornada maravilhosa, e eu fico à disposição de vocês para o que precisarem. Se precisar vir de novo, com certeza eu virei para falar de locação de imóveis ou de outras áreas do direito imobiliário, tá? Então, muitíssimo obrigada pelo convite. Quer dizer, vai voltar, lógico, porque já está combinado com a do livro. Tem que vir lançar o Com livro aqui. certeza. Então, e você já tá... Nós temos, lógico, que eu gostaria que você fizesse as honras do nossa xícara, nossa caneca para a doutora. Eu quero aproveitar para agradecer também, viu, doutora Larissa, por ter vindo, por ter contribuído, né, não só com o nosso podcast, mas com certeza contribuído com o conhecimento e com esclarecimento para todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado por ter aceito o nosso convite prontamente. Sim. Viu? Estamos muito, muito gratos pela sua presença aqui. Desejamos muito sucesso na sua jornada, na continuação dessa jornada, né? E parabenizo pela coragem. A gente sabe como é desafiador ser advogado, né? Ser advogada, no seu caso. A gente sabe das lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, e eu acho que nunca a expressão do Sobral Pinto esteve tão presente e com a eficácia tão genuína como nos nossos dias, que de fato a advocacia não é profissão de covardes. Não é. Assumir essa bandeira de defender o cidadão, assumir essa bandeira de defender as leis positivadas, porque o advogado não defende condutas, ele defende a legalidade daquilo que está positivado, daquilo que está escrito. E fazer isso a gente sabe que é um grande desafio, né? E isso acontece graças a advogados e advogadas como a senhora, como o doutor Rodrigo. E eu sempre como deixo você, né? muito obrigado, e eu sempre gosto de deixar essa reflexão. Então, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado. Eu inverto o que, quando a doutora fala do Podlex, ele está vindo esse sucesso pela sua presença, pelas pessoas que estão vindo, como falou, que é a fã número 1. A ideia do Podlex nasceu do Damião, então eu falo que o Damião é o arquiteto, nós somos construindo, então a construção é junto, mas o arquiteto foi o Damião, mas isso vem construindo, não ia ser possível se não tivéssemos pessoas para estar do outro lado, trocando essa ideia, conversando, como veio o Sanders, como veio o Rogério, como veio a doutora Maíra, e enfim, todas essas pessoas Pete que... Valverde, o Pete Valverde, poxa, não posso esquecer que do não Pete. é propriamente da advocacia, Entendeu? trabalha no fórum e veio e prestou, né, Então, a doutora Cláudia. Então, o nosso podcast, o objetivo é esse: limpo, leve, tranquilo e tudo mais, mas falando exatamente tanto para nossa classe como advogados, quanto falando também para a sociedade. Então, mas ele só é sucesso porque vocês estão comprando a nossa ideia, vocês estão com a gente, senão também não estaríamos aqui. É verdade. Entendeu? Eu fico feliz de participar dessa construção, viu? Não, muito obrigado. E voltaremos outras vezes, com Faça certeza. as honras então, doutor. Tá bom. Bom, como sempre nós temos aqui, né, o nosso canequinha do Podlex Chique. para você. Eu já Muito posso obrigado. me achar aqui, né? Muito obrigado, tá? Gente, muito obrigada pela lembrancinha. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E fiquem à vontade. Se quiserem me chamar mais vezes, estou à disposição. Adorei participar da experiência com vocês. Obrigado. E vamos encerrando, né? Mas antes de encerrar, nós temos mais 2 anúncios. Na próxima semana, doutora Mariana Horta, nós vamos tratar exatamente direito de família. Nos envie, tem alguma dúvida sobre direito de família? Qualquer dúvida,
poxa, pensão, enfim, vamos deixar a doutora Mariana aqui apertada aqui nas respostas. Mas envie sua pergunta e suas sugestões, né, para contato.podlex@gmail.com. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por essa audiência que vocês estão nos dando e que esse projeto, o Rodrigo falou da questão da idealização, mas na verdade, se não fosse o Rodrigo, se não fosse o Tom, que é o cara que está por trás aqui que está aqui nos bastidores, certamente isso não teria acontecido. Eu fico feliz por ter bons amigos, porque se você não tem bons amigos também não adianta que o negócio não vai, né? Então que bom, né, que esse projeto nasceu e que tiveram pessoas que apoiaram, que acreditaram e que isso está acontecendo graças a vocês também, tá? Então muito obrigado, doutora Larissa. Estaremos juntos. Não esqueçam da promoção 1000 inscritos no YouTube. E muito importante também, e eu quero te fazer um pedido, que não esqueça de dar um joinha lá no nosso, né, no nosso programa de hoje, nos vídeos que a gente está postando, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar também para outras pessoas. E como vocês estão vendo, o nosso objetivo é agregar. Né? Nós não temos, embora, e volto a repetir que isso é importante, nós temos a maioria das pessoas que vêm aqui são pessoas que exercem funções, às vezes dentro da nossa instituição, que muito nos honra, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Mas o nosso programa é um programa independente. Né? Então nós não temos não recebemos nenhum tipo de valores para poder fazer isso aqui. Fazemos por amor, muito pelo contrário, temos um investimento que fazemos para levar uma imagem com qualidade para vocês, para levar um som com qualidade e obviamente não é só devido aos aparelhos, é devido ao trabalho do Tom também, que é o cara que faz isso tudo acontecer. Então muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.